Olá pessoal, meu nome é Henrique Gama e eu sou farmacêutico. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a taurina, um aminoácido muito utilizado na área de praticantes de atividade física já há muito tempo, principalmente pelo seu efeito de fornecer uma sensação de energia para você. Ela retarda a sensação de fadiga e esse efeito tem relação com o fato da taurina ligar no receptor do ácido gama-aminobutírico e aumentar a entrada de cloreto dentro do neurônio. Esse efeito foi observado também com ácido gama-aminobutírico usado diretamente pelos praticantes de atividade física ou mesmo quando você sente uma fadiga após um dia de extenuante, um dia de trabalho extenuante, um dia de aula, por exemplo. E realmente a taurina fornece essa sensação. Ela pode ser potencializada quanto a esse efeito, acrescentando, por exemplo, uma teanina, acrescentando, por exemplo, uma cafeína, uma interação benéfica. Hoje nós vamos falar da taurina como um recurso ergogênico, mas também eu gostaria de abordar outras áreas, porque quando a gente estuda a taurina, a gente sempre pensa como recurso ergogênico. Mas a taurina é um derivado de aminoácido com um potencial enorme. Ela tem um efeito antioxidante, há estudos mostrando a atividade anti-inflamatória. Vamos conversar um pouquinho sobre taurina para ver até onde nós podemos chegar com essa aplicação da taurina. A taurina é classificada como aminoácido, mas se você olhar, na verdade, ela não é um aminoácido, ela não tem aquela parte ácida. Ela seria talvez um derivado, um produto sulfurado, um sulfoamino ou aminosulfurado. O fato é que a taurina ela é produzida pelo seu corpo, derivado do metabolismo da cisteína, E às vezes eu me pergunto sempre, porque o nosso corpo ele é programado para produzir as moléculas importantes e muitas vezes nós não sabemos se você produz na quantidade certa. Quando você tem uma demanda aumentada, a ideia sempre é aquela, será que eu produzo quanto eu deveria? Em caso de doença, em caso, por exemplo, de uma sobrecarga metabólica, no caso de um praticante de atividade física, por exemplo, a gente não tem ideia se a taurina ela é produzida na quantidade que deveria. Por isso, muitas vezes, a suplementação é bastante útil. E tem outro ponto com a suplementação que é importante, é que, por exemplo, esse efeito no receptor do ácido gama-aminobutírico, se a gente administrar uma dose maior, a gente obtém um resultado melhor. Então a taurina pode até demonstrar efeito ansiolítico no futuro. Hoje a gente não estuda muito essa atividade ansiolítica da taurina, mas se você associar a taurina, por exemplo, com o magnésio, você terá um efeito cinético, Que o magnésio também tem um efeito na ansiedade, os estudos mostram isso, só que num outro caminho metabólico, que discutiremos depois. Muito bem. A taurina ela é um produto que tem uma capacidade ácida muito elevada, É um sulfoamino, ela faz essa estrutura molecular, quando dissolvida em água, ela faz essa espécie de alteração da estrutura. E a taurina ela é produzida no seu organismo a partir do metabolismo da cisteína. A cisteína você também produz no seu organismo, usando a serina mais a metionina. A taurina ela se distribui no nosso organismo. Você usa a taurina, por exemplo, para fazer ácidos biliares, o ácido taurocólico. Mas a taurina em si ela tem um alto efeito no nosso corpo. A taurina ela quela metais de transição. Esse ato de quelar o metal livre diminui o estresse oxidativo. Quando você administra taurina para o seu paciente, você não precisa converter a cisteína para taurina, Então automaticamente a cisteína no seu paciente aumenta. Mas o corpo nosso, ele quando sua cisteína aumenta, o nosso corpo faz o que? Ele faz glutationa. Muitas vezes administrar a taurina no paciente é acompanhado com o aumento da glutationa nesse mesmo paciente. Então a taurina ela pode ser produzida ou ela pode ser ingerida no dia a dia, ou seja, na dieta. Você ingere a taurina. A taurina é um prebiótico muito importante. Ela modula a flora intestinal, que é outro ponto de aplicação que a gente não leva muito em consideração, Ela é absorvida e excretada via urinária, E a concentração da taurina varia muito dos tecidos, mas você pode notar que ela é altamente concentrada na retina, o efeito antioxidante é muito importante, Você tem uma alta concentração também nos seus neutrófilos,
no músculo, no coração. Então a taurina é um aminoácido que não constitui proteína. Então você não encontrará a taurina numa proteína. Então se alguém chegar para você e falar assim, olha, essa proteína aqui é rica em taurina, isso não é uma verdade, né? A taurina você encontrará sempre nos seus tecidos, particularmente na retina em altíssima concentração, na forma livre. E na forma livre é como a taurina funciona no nosso corpo. Ele tem efeito antioxidante, ele melhora o caminho da detoxificação do nosso organismo, né? Essa detoxificação pode ser pelo aumento, por exemplo, do enxofre. Quando a taurina é catabolizada, ela gera sulfato, mas também a taurina gera glutationa. Ela gera um aumento da glutationa por desvio metabólico da cisteína. A cisteína, ao invés de fazer taurina, vai fazer glutationa, e a glutationa ela é usada pela enzima glutationase transferase para fazer a detoxificação de moléculas altamente eletrofílicas. A taurina é associada à estabilização da membrana, a homeostase do cálcio, a modulação da neurotransmissão. Ele abre o canal de cloreto associado ao receptor de glutamato, de GABA, perdão, ácido gama-aminobutírico. Tem o efeito anti-inflamatório. A taurina é associada à termorregulação. A taurina é associada à osmorregulação. Isso nós vamos ter que estudar futuramente para ver se nós podemos administrar doses altas de taurina para fazer essa retenção de água. A taurina você usa ela para fazer os seus sais biliares, né? E você faz essa conjugação. Então você pode ver que a taurina tem várias possíveis aplicações. A taurina, como um elemento que vai aumentar a sua glutationa, ela tem um efeito antioxidante, né? Os estudos mostram que a taurina inibe o estresse oxidativo, diminuindo o efeito danoso dos radicais livres do seu organismo. Particularmente ela quela o metais de transição como o ferro e o cobre, diminuindo o que nós chamamos de reação de Fenton, funcionando como antioxidante, né? Então a taurina ela tem um efeito antioxidante muito bom. Você pode usar para essa finalidade ou você pode usar a taurina e obter esse benefício, né? É um efeito adicional da taurina, o seu efeito antioxidante. Como o radical livre, por exemplo, o radical livre superóxido é pró-inflamatório, esse efeito antioxidante dá um efeito anti-inflamatório para a taurina também, né? Então a suplementação de taurina, você vai usar para fazer seus ácidos biliares. A taurina fará a taurina cloramina no seu organismo. A taurina cloramina, que é um derivado da taurina que você produz, tem efeito metabólico interessante, tem efeito anti-inflamatório. Você tem, por exemplo, a taurina associada à atividade das células beta-pancreáticas, vai diminuir ou melhorar a sua hiperglicemia. A taurina ela potencialmente pode inibir a atividade da enzima conversora de angiotensina tipo 1 e aumentar a atividade do receptor de ECA tipo 2. Isso vai dar um efeito vasodilatador, diminuindo a pressão arterial. Então a taurina inibe a conversão, né, de angiotensina 1 para angiotensina 2, e a taurina potencialmente pode bloquear o receptor de angiotensina 1, diminuindo a vasoconstrição, diminuindo o aumento da pressão arterial. Então a taurina tem vários possíveis efeitos. Um deles, o efeito anti-inflamatório. Quando você tem uma molécula estranha ao seu corpo, você ativa Toll-like receptors, né? Esses Toll-like receptors levam a aumento do fator nuclear de transição B, e a taurina ela tem o efeito anti-inflamatório, particularmente na forma de taurina cloramina, que você produz no seu organismo. Isso dá um efeito na taurina no processo da inflamação. Então tem efeito inflamatório direto e indireto. Indireto, né, pelo efeito no estresse oxidativo. Então a taurina tem vários possíveis benefícios, e a taurina cloramina ela protege seu coração contra dano, né? Ela tem efeito antiesteatótico, ela tem efeito hepatoprotetor, efeito anti-inflamatório. Potencial a taurina, ela protege a sua retina do dano oxidativo, né? Ela tem efeito anti-aterosclerótico e antihipertensivo. Então a taurina tem várias aplicações no nosso organismo. Segundo estudos, né, a taurina, além de ligar um receptor de glutamato e abrir o canal de cloreto, ele também modula o receptor de, a taurina liga no receptor de GABA, né, ácido gama-aminobutírico, abrindo o canal de cloreto. A taurina ela é capaz de inibir o receptor de glutamato do tipo N-metil-D-aspartato. Com isso, a taurina modula a neurotransmissão excitatória, diminuindo a sobrecarga de cálcio intracelular. Isso faz com que a taurina tenha um efeito inibidor da apoptose, né? O cálcio em excesso dentro da célula é um problema muito grande. Por quê?
porque o cálcio em excesso dentro da célula vai inibir a função mitocondrial. E aí a taurina, bloqueando esse excesso de cálcio, vai otimizar a função da mitocôndria. Aqui você tem a taurina, né, ligando no receptor do ácido gama-aminobutírico. Quando ele liga, ele abre esse canal e entra o cloreto, né? Ao entrar o cloreto, você diminui a capacidade de despolarização do neurotransmissor. Ou seja, o seu neurônio terá mais dificuldade de despolarizar. Você gera uma hiperpolarização que vai fazer com que você tenha uma inibição da neurotransmissão. Por isso nós falamos que o ácido gama-aminobutírico é um neurotransmissor inibitório. É lógico, você tem outros produtos que fazem isso. Por exemplo, o etanol em quantidades adequadas também dá essa sensação. Você já fez isso na vida, né? Você chegou em casa cansado e tomou uma bebida alcoólica em quantidades leves, né, para relaxar, né? E aquilo lá te dá uma sensação de uma energia chegando no seu corpo, né? A taurina faz esse mesmo efeito. Ele liga no receptor do ácido gama-aminobutírico e em doses adequadas ela pode até constituir uma abordagem na ansiedade. A taurina, então, ela é um produto que cabe numa abordagem na inflamação, no estresse oxidativo e na hiperexcitabilidade neuronal. Mas a taurina também é associada à reação do músculo. Segundo estudos, a taurina pode, não há comprovação ainda, estimular a autofagia. Ao estimular a autofagia, a taurina vai fazer a destruição das células senescentes, ou seja, células que têm um comportamento alterado. Então a taurina tem várias possíveis aplicações, né? A taurina tem efeito anti-inflamatório, a taurina melhora a função barreira do intestino, a taurina ela diminui o processo inflamatório estimulado pelo NF-κB, pela COX-2 e pelo TLR4. A taurina aumenta enzimas antioxidantes, diminui o estresse oxidativo, estimula o NRF2, que é o fator de transcrição, melhora a função mitocondrial, ou seja, corrige a disfunção mitocondrial. A taurina ela promove uma espécie de adaptação termogênica pelo caminho do destino do receptor ativado por fator de produção do tipo alfa, aumentando a beta-oxidação. Ele pode, por esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, aumentando a beta-oxidação, ser utilizado em esteatose hepática. E a taurina também previne o dano que o álcool promove no seu fígado, né? Então a taurina ela tem muitas possíveis aplicações, particularmente a taurina é um excelente hepatoprotetor. E a gente não usa muito, né? Se você for olhar, a gente não coloca a taurina como hepatoprotetor, mas se você tem a taurina porque você usa, por exemplo, para fazer atividade física, né? Como um produto para te dar mais energia, a taurina pode ser utilizada para outras finalidades. E a taurina também, ela aumenta a produção de H2S pela sua flora intestinal, né? Esse H2S, ele inibe o crescimento de bactérias patogênicas, né? Tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante. Então, a taurina, sim, ela é um prebiótico que nós devemos considerar para uso no paciente, né? Então, a taurina é um excelente produto, tem várias possíveis aplicações. Quando você tem uma alteração na taurina, você tem déficit cognitivo, né? Quando você reequilibra a taurina, você melhora a função mitocondrial, a função sináptica, a neurogênese, diminui o estresse oxidativo, melhora a função mitocondrial e melhora a função cognitiva. Sim, a taurina ela pode ser utilizada para melhorar a função cognitiva nos pacientes, né? Se você não pode usar demais. Se você usar demais, você vai ficar meio zoró, né, que a gente fala. Mas se você usar em quantidades suficientes, você não fica ansioso. Diminuir a ansiedade é fundamental para o aprendizado, para o desempenho cognitivo, né? A taurina também pode proteger você ou seu cérebro contra a neurodegeneração. Então há estudos usando a taurina hoje pelo seu efeito antioxidante, anti-inflamatório, inibidor da neurotransmissão excitatória e modulador do glutamato, né? Assim como o estimulante do GABA. Num paciente com patologias neurodegenerativas, a intervenção com taurina pode potencialmente trazer atividade neuroprotetora. Nós precisamos estudar melhor isso, porque a taurina, na minha opinião, hoje é um produto subutilizado. E se nós utilizarmos a taurina em quantidade suficiente, nós vamos ter o benefício na função mitocondrial, nós vamos ter o benefício na inflamação, né?
e no desempenho celular como um todo, inibindo o avanço ou a progressão de uma doença neurodegenerativa. É outro ponto em que nós devemos aproveitar melhor a taurina em nossos pacientes, né? Então, a taurina é um regulador da neurotransmissão, particularmente modulador do glutamato, da neurotransmissão excitatória glutamatérgica, mas também é um estimulante da neurotransmissão GABAérgica, que é a neurotransmissão inibitória, né? É um osmólito, nós devemos estudar melhor esse efeito dele como osmólito, né? Neuroproteção é fundamental, regula a entrada de cálcio para dentro da célula, ela dá uma estabilidade à membrana celular, diminui o estresse oxidativo, tem efeito anti-inflamatório leve, ela modula o estresse do retículo endoplasmático e regula a apoptose da célula. Você produz a taurina no seu corpo, mas você, em determinados momentos, principalmente quando você tem uma patologia, né, quando você tem uma sobrecarga metabólica, você precisa ingerir a sua taurina, né? Então a taurina, os estudos com a taurina são muito interessantes, né? A taurina é um detoxificante, o fato dela quelar metade de transição é muito importante para diminuir o estresse oxidativo, né? E os estudos com taurina em função cognitiva são bastante interessantes. Os estudos mostram, por exemplo, que durante o desenvolvimento há uma necessidade de taurina na criança, para o desenvolvimento do cérebro da criança, né? Então você tem essa alteração da taurina levando, por exemplo, a neurotoxicidade e disfunção do desenvolvimento, ou seja, a falta de taurina durante a gravidez leva a alteração no neurodesenvolvimento. Nós devemos estudar isso posteriormente melhor, né, para ver se a gente vai chegar à conclusão de que talvez a mulher grávida precise ingerir taurina. Ou talvez a gente precise fazer uma sobrecarga de aminoácidos sulfurados nela. O fato é que a taurina tem demonstrado várias aplicações em doenças degenerativas, né? A taurina ela melhora a neurotransmissão do GABA, inibe a neurotransmissão glutamatérgica, né? Isso faz uma neuroproteção. A Alzheimer é uma doença potencialmente degenerativa, mas o mesmo acontece com Parkinson e com a esclerose lateral amiotrófica. São todas doenças degenerativas caracterizadas pelo estresse oxidativo e o processo inflamatório. E a neurotransmissão excitatória lá no alto, né? A taurina faz essa compensação. Então, a exposição perinatal à taurina, ela deve ser melhor estudada, na verdade, né? Os estudos mostram que o excesso de taurina durante a gravidez deve ser controlado, porque pode haver uma programação epigenética e aumentar o risco de desenvolvimento de adultos com hipertensão. Então, por enquanto ainda, taurina em grávidos você não deve administrar, vão ficar com o pé atrás, né? Vamos administrar nos pacientes para obter o benefício. Por exemplo, a taurina diminuindo o dano oxidativo, diminuindo o DNA, a taurina melhorando o metabolismo oxidativo dos seus ácidos graxos, né? A taurina estimulando a função mitocondrial. No geral, a taurina pode melhorar o desempenho na atividade física, no exercício, né? Tudo depende muito da dose da taurina, né? A intensidade, o tipo de atividade física também. A taurina, pelo que eu vejo nos estudos, né? Uma atividade física prolongada, particularmente uma atividade física aeróbia, a taurina traz uma melhora no desempenho dos atletas. Então a taurina é um bom produto para você usar para a finalidade. E a taurina, ela também tem outros efeitos, né? A taurina melhora a sensibilidade à insulina. Ao melhorar a sensibilidade à insulina, modulando a fosforilação na face interna do receptor de insulina, a taurina pode potencialmente trazer benefício no anabolismo, né? Se você tem resistência à insulina, a glicose não vai entrar bem no seu músculo via GLUT4. Resistência à insulina diminui a translocação de GLUT4. E você sabe, você precisa de glicose para fornecer extrato de carbono para o anabolismo, né? A taurina pode estimular a secreção de insulina, a taurina tem efeito antioxidante e anti-inflamatório, e a soma desses efeitos pode trazer um benefício. Um efeito hipoglicemiante, mas ao mesmo tempo um efeito na melhora do metabolismo energético celular, né? Há estudos sugerindo que a taurina aumenta o consumo de oxigênio, a taxa de consumo basal de oxigênio, pode ter um efeito na obesidade. Pode ter, eu não digo com certeza absoluta, por quê? Tratar a obesidade exige uma intervenção e estilo de vida, né? Há estudos sugerindo o efeito hipolipemiante, né? Particularmente porque ela aumenta a degradação de colesterol, aumenta a captação de LDL pelas células, né?
atuaria no PCSK9. Então nós temos essa possibilidade da taurina também apresentar esse efeito. Efeito antipertensivo, principalmente modulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Atuando, aumentando a atividade, por exemplo, de um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou mesmo um bloqueador de receptor de angiotensina 2. A taurina, por ser um osmótico, quando você eliminar ele, vai levar um pouquinho de água com ele, um efeito diurético leve, né? E ele causa uma dilatação da sua artéria. Esse efeito no bloqueio de entrada de cálcio, né, e a captação de potássio pelas suas células do vaso vão relaxar a estrutura do seu vaso. Isso vai diminuir a pressão arterial. Então existem estudos de taurina, por exemplo, em diabetes, né? Aqui você vê o benefício nos pacientes. Não todos os pacientes, nem todos os pacientes melhoram, né? Mas você vê um benefício aqui na glicemia, no triglicerídeo, né? Alguns estudos mostram esse efeito, né? Em pacientes com diabetes tipo 2. Tá? Não é um consenso de que a taurina tem uma aplicação boa nessa área. Na disfunção endotelial, a taurina tem efeito. Ela tem o efeito antiglicante, isso é bastante patente com a taurina. Ela diminui, por exemplo, a LDL oxidada, né? Ela diminui a LDL no seu organismo. A taurina diminui o TGF-beta, isso pode diminuir a formação de tecido fibrótico, né? Isso inclui rim, mas também inclui fígado também. A taurina pode prevenir retinopatia diabética, lembrando que ela está altamente concentrada na retina e ela faz uma proteção ali contra o estresse oxidativo, né? E a retinopatia diabética é muito associada ao estresse oxidativo e à glicação. A taurina é um antiglicante, a taurina pode ser usada para prevenir catarata pelo seu efeito antioxidante, pode trazer benefício em neuropatia diabética e cardiomiopatia diabética também, né? Então a taurina tem várias possíveis aplicações. Aqui você vê um efeito da taurina em que? Né? Na dilatação da artéria. Quando você vê essa dilatação mediada pelo seu endotélio, né? É pela produção de óxido nítrico. Aqui você tem um controle, paciente com diabetes, né? O paciente que usou o placebo e o paciente que usou a taurina, ou seja, a taurina melhorou a perfusão sanguínea, né? Aqui foi paciente de diabetes tipo 1. Pensa assim, pô, mas se ela melhora a disfunção endotelial, ela melhora a perfusão sanguínea, isso pode trazer um benefício no atleta aeróbio, por exemplo, ou na recuperação do atleta resistido também, né? Então a taurina faz essa dilatação da artéria. A taurina, ela potencialmente tem um efeito antiglicante, né? Olha aqui um benefício que você tem na glicemia de jejum, que foi 3 gramas por dia. Uma queda muito leve na hemoglobina glicada, mas você vê que a glicemia de jejum caiu, né? A insulina de jejum não foi tão significativa assim, o Roma-IR tem uma caidinha leve. Os triglicerídeos caíram levemente, o colesterol também sofreu uma queda leve, né? E aqui você vê a melhora do que nós chamamos de perfil lipídico, né? A taurina tem esse benefício, não é aquele milagre fantástico, mas você tem que saber aproveitar. E o fantástico da taurina é o efeito na glicação. Você pode ver que ele diminui moléculas glicadas no seu corpo. Então, quando o pessoal usa a taurina, né? Você tem uma diminuição de moléculas glicadas. Isso é muito importante, muito interessante, porque a diminuição de moléculas glicadas vai responder por efeito anti-inflamatório e vai prevenir complicações crônicas no diabetes. Mas olha que o efeito interessante, aumentando a superoximutase e aumentando a catalase, né? Aqui foi 1 grama por dia, né? Melhorando a catalase e a sódio, ou seja, estimulando enzimas antioxidantes, o que é muito importante também. Baixando o balão de aldeído, vocês lembram que o balão de aldeído é um marcador da peroxidação lipídica, né? Em relação ao placebo, aqui nessa coluna aqui você tem o placebo, né? E aumentando a capacidade total antioxidante, mostrando claramente que a taurina tem uma atividade antioxidante. E aqui o efeito anti-inflamatório, diminuindo a proteína C reativa e o fator necrótico tumor alfa, né? Então o efeito anti-inflamatório e antioxidante, não tenha dúvida. Olha aqui ele baixando a interleucina 6 levemente, né? Então a taurina tem esse benefício. A taurina, então, quando ingerida, ela é absorvida, né? Esse aqui é um estudo em pacientes obesos, né? E só para mostrar para vocês, foram meninas obesas, né? A taurina é absorvida, porque a gente às vezes lida com lendas urbanas, né? O pessoal pode falar, a taurina, não sei se ela é absorvida. No caso, é absorvida sim. E aqui você vê um efeito, né? Taurina, interleucina 6, TNF-alfa,
fator necrose tumoral e a proteína C reativa caindo com a suplementação de taurina nos pacientes, né? Então a taurina tem um leve efeito anti-inflamatório, né? E aqui nos pacientes obesos, né, particularmente você vê em relação ao tempo zero e 8 semanas de tratamento, alguns benefícios. Aqui você vê um benefício no Roma-IR, na insulina de jejum, né? Realmente a taurina tem esse efeito nessa intervenção. A taurina tem sido utilizada em desordens renais, né? Ela melhora a perfusão sanguínea no seu rim, o que é fundamental para doença renal crônica, né? Além do seu efeito antioxidante. Ela é associada ao sistema cotransportador de sódio, né? Ela tem efeito osmorregulador. Então a taurina é um elemento importante para você utilizar em pacientes de doença renal crônica e ela tem demonstrado um benefício antihipertensivo. Ela diminui a hipertrofia cardíaca no paciente hipertenso, ela melhora a contratividade do coração em doenças cardíacas isquêmicas, né? E na sua artéria, a taurina ela melhora a dilatação da artéria. Você já viu isso melhorando a disfunção endotelial, né? No rim, ela aumenta a diurese, particularmente a natriurese. Isso também pode contribuir com a diminuição da pressão arterial, né? Melhora a função renal no paciente com hipertensão. No cérebro, ele restaura a norepinefrina. Ela tem um efeito na sensibilidade de barorreceptores. Aqui esse efeito é cinético com ácido fólico, né? E modula a hipertensão arterial. No sistema nervoso autônomo também você tem uma diminuição da liberação da norepinefrina nos terminais simpáticos, né? Não no cérebro, nos terminais simpáticos. No sistema renina-angiotensina você tem a modulação do sistema renina-angiotensina, o que seria aplicável para você ter o efeito antihipertensivo leve da sua taurina, né? Então realmente a taurina tem o efeito antihipertensivo, mas ela também tem o efeito no eixo glicose-insulina, né? Aumentando a secreção de insulina, aumentando a captação de glicose, diminuindo a resistência à insulina induzida pelo consumo de açúcares refinados, né? Os carboidratos refinados. Tem efeito antioxidante e a taurina tem um benefício no paciente, né? Aqui você vê alguns estudos com diferentes doses de taurina, né? Aqui são pacientes com fibrose cística, diabetes tipo 2, uma distribuição de homens e mulheres, né, pacientes com cirurgia. Particularmente você vê o benefício na pressão sistólica, né, ou diminuição na média, uma queda da pressão sistólica, e também uma média na queda da pressão diastólica, né. Esse efeito a gente não leva muito em consideração, mas a gente podia pensar muito nisso, né. E a taurina melhorando, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca crônica, né? Melhorando a severidade dos sintomas, né, dos pacientes. Isso tudo ser humano, né? Doses são elevadas, não adianta você pegar a taurina e falar, eu vou usar 100, 200 miligramas. É coisa para cima de grama mesmo. A dose recomendada no produto é uma das colheres de café cheia, que dá em torno de 2 gramas de taurina, né? Eu geralmente faço assim, eu consumo taurina? Consumo. Eu pego a taurina, dissolvo num copo d'água, né? Geralmente eu coloco uma colher de café cheia, né? Com um pozinho, dissolvo ali e vou tomando durante o dia em goladas, né? Você precisa tomar tudo de uma vez só. Na verdade, eu acho até que não é indicado você tomar tudo de uma vez só, porque tem um nível plasmático que pode cair, o nível local pode cair. Então o que eu faço? Eu divido em várias tomadas. É lógico que numa atividade física você vai tomar antes, né, de uma atividade ou de um esforço mais prolongado. Mas para você manter o nível de taurina no seu corpo, você pega o produto e coloca na água e usa a taurina. Então você tem a taurina, por exemplo, com benefício de doenças cardiovasculares, melhorando a capacidade de desempenhar um exercício, né? Melhorando a proteína C reativa, paciente com insuficiência cardíaca, melhorando o volume final ventricular esquerdo. Ele melhora a força de contração do coração. Talvez fosse interessante você associar um minoxidil, né? Podia dar uma sinergia, diminuir a agregação plaquetária, melhora a dilatação da artéria. Então a taurina tem muita aplicação além dessa atividade, esse efeito como ergogênico, recurso ergogênico, né? Esse trabalho aqui, ele é muito velho, né? Quando eu até ministrava aulas, nessa década de 2000,
Eu mostrei esse slide numa aula e um colega farmacêutico que fuma até hoje, não sei como tá, não tem mais notícia dele, né? Ele usava esse slide como desculpa para continuar fumando. O que ele fazia? Ele consumia taurina, né? Ele fala, olha, eu fumo, mas eu consumo taurina. Por quê? Aqui é o percentual de dilatação da artéria. Então o fumante, o que acontece com ele? A capacidade de dilatação da artéria dele cai muito, né? Então ele, assim, a dilatação do não fumante é maior, seria o perfeito, né? Não é o perfeito porque hoje a gente sabe que quando você envelhece, a capacidade de dilatação da artéria cai. Aí o fumante tem uma diminuição da capacidade de dilatação. Aí você dá a vitamina C, ele dilata um pouquinho mais, mas não é aquela coisa fantástica. Aí ele usa taurina, né, 1 grama de taurina, pode, lá tá lá em cima, né? Aí é interessante porque na verdade o pessoal não fala em dar taurina para o fumante, ele fala em dar vitamina C. Pelo estresse oxidativo até que eu entendo, mas quando você foca na dilatação da artéria, esse estudo mostra que a taurina é melhor para isso, né? Aqui você tem o uso não comum da taurina, né? Aqui você tem o uso não comum da taurina, que é o que, né? A taurina diminuindo náusea e vômito em pacientes que estão fazendo quimioterapia, né? É um uso não comum, o pessoal não usa para isso, mas você fique sabendo que você pode usar, são pacientes com leucemia linfoblástica, né? E o uso da taurina trouxe um benefício nesses pacientes. Outro ponto importante, a taurina no fígado, né? Não tem muitos estudos, mas a taurina é antioxidante, a taurina é anti-inflamatória, a taurina é hepatoprotetor. Então você vê o benefício da taurina como hepatoprotetor, diminuindo, por exemplo, a toxicidade de uma overdose de paracetamol. O pessoal fala só da N-acetilcisteína, né? Aqui você tem a melhora da lesão hepática causada por viroses, né? Por exemplo, hepatite tipo C, diminuindo a atividade da alanina-aminotransferase e aspartataminotransferase. E a suplementação de taurina diminuindo a preoxidação lipídica nos pacientes, né? E aqui você vê o paciente com doença hepática crônica, a taurina diminuindo, por exemplo, as câimbras musculares, né? Então a taurina é um produto para se usar também para o paciente que é hepatopata, né? O paciente que tem essa lesão no fígado, doença hepática crônica, a taurina também é um bom produto para se usar. E o custo dela é bastante bom em relação a outros produtos com doses muito elevadas, né? E é fácil conseguir, né? Você compra a taurina em lojas de suplementos alimentares. A taurina, então, é usada em câimbras associadas à cirrose hepática, né? E zinco também funciona. Então, o ideal seria você fazer uma associação de zinco com taurina. Então, se você pode, por exemplo, administrar a taurina, você pode ver que você tem uma diminuição da frequência e diminuição da intensidade da câimbra dos pacientes, né? Então é um bom produto para você usar. E aqui uma diminuição da frequência no paciente. Câimbras em pacientes com cirrose, né? Também é outra aplicação. Então a taurina tem muitas possíveis aplicações, melhorando, por exemplo, pacientes com fígado gorduroso não alcoólico. Olha que interessante aqui. Em homens, né, você vê que só tem um estudo, os outros são animaizinhos, mas você vê aqui uma melhora. Aqui foi usado o ômega 3, que também é um efeito bom, né? Então você vê um benefício no paciente, né? Olha só que legal. E aqui você vê uma diminuição do colesterol total, que foi até melhor quando você somou o produto. Então a taurina tem várias possíveis aplicações, como um recurso ergogênico. Eu gosto muito de usar a taurina para melhora de desempenho do atleta de endurance. Aqui você vê o paciente com taurina, quando ele faz um desempenho de corrida, melhorando o tempo dos atletas, né? Aqui foi 1 grama de taurina. Aqui a velocidade é interessante porque foram 3.000 metros, né? E a cada ponto que foi medida a velocidade de um indivíduo que usou taurina em relação ao placebo, ele estava um pouquinho mais rápido, né? Isso significa que ele vai chegar muito mais cedo no final da corrida, né? Então, melhorando, ela realmente é um produto para melhor recurso ergogênico. Há estudos sugerindo associação de taurina com BCA, né? Os aminoácidos cadeia ramificada, valina, leucina e isoleucina, né? Diminuindo o dano, né? Uma avaliação no score visual análoga, né? de dor muscular, a associação dos produtos, né? Melhorando o dano no paciente, ou pelo menos a sensação de dano, né? Então, associar taurina com BCA também é uma boa opção para você fazer no seu paciente.
E aqui você tem, ó, olha que interessante, uma diminuição mais significativa da creatina quinase, que a gente usa muito a creatina quinase como marcador do dano. Então, quando você associa o BCA com a taurina, o nível de secar é bem inferior, né? Então, é uma opção interessante. A desidrogenase lática também, né? Lembrando você, a desidrogenase lática ela aumenta porque você está fazendo glicólise anaeróbia, mas ela extravasa porque você tem uma permeabilidade aumentada da membrana muscular, né? Da membrana do miócito, e você tem essa associação, essa combinação, trazendo um benefício na diminuição do dano. E aqui você vê uma diminuição do que nós chamamos de 8-hidroxideoxigonosina. O que é isso? Quando você gera estresse oxidativo, você agride o DNA da sua célula, né? E uma forma de medir a agressão ao DNA é medir a 8-hidroxideoxigonosina. Aqui você vê uma diminuição da 8-hidroxideoxigonosina quando você associa a taurina com o BCA, né? Também é outra opção de tratamento. E quando você ingere a taurina, né, eu já mostrei para vocês antes em meninas obesas, né? Aqui você vê em praticando atividade física, realmente é um aumento do nível plasmático, né? Mostrando para vocês que o produto é absorvido, ou seja, tem absorção. E a taurina, ela tem demonstrado um benefício nos atletas, nos pacientes sedentários ou praticando atividade física. Você geralmente tem em forma de bebida, ou você pega o produto, dissolve na água e bebe, né? Aqui você tem alguns efeitos de diminuir o processo inflamatório, diminuir o estresse oxidativo, diminuir o dano ao DNA, o que é muito interessante você abordar. Então essa tabela mostra esse efeito. Aqui você também tem a continuação da tabela, né? Lógico que você fala, mas nem todo mundo melhora. Não, nem todo mundo vai colher benefícios, né? Mas uma pacificativa vai colher benefícios. Essa revisão de 2021, né? Ela avaliou exatamente o efeito da taurina em praticante de atividade física, e na grande maioria a taurina melhorou o desempenho dos atletas, né? O tempo para fadiga melhorou o desempenho deles, a combinação com a cafeína dá uma sinergia, né? Aqui ele fez 80 mg com 1 grama de taurina, né? Então você vê que realmente a taurina é um recurso ergogênico que eu gosto de pensar nela mais numa atividade mais prolongada, que é onde a taurina vai ser mais eficaz no atleta, né? Então aqui você tem o uso crônico da taurina, também mostrando na maior parte benefício nos pacientes, inclusive diminuindo as reclamações associadas à atividade física, tipo dor, né, aquelas coisas todas. A taurina é um recurso ergogênico que a dose pode variar bastante, né? Aumenta a força, aumenta o desempenho físico, tanto agudamente quanto cronicamente. E a taurina é um recurso ergogênico que nós devemos colocar, né, na nossa abordagem de melhora de recurso ergogênico nos pacientes, mas também é um recurso terapêutico. Não devemos excluir a taurina de usar, por exemplo, principalmente, né, em hepatopatias, mas, por exemplo, como auxiliar no controle da pressão arterial. Na ansiedade, por exemplo, seria uma boa opção abrir o canal de GABA e modular o glutamato. A taurina como recurso ergogênico também é um bom produto para você utilizar no dia a dia, né? Diminuindo dano, diminuindo a secagem, diminuindo dor muscular, melhorando o desempenho dos atletas, né? Então, no geral, a taurina sim é um bom produto. Sabendo utilizar, você terá benefícios, né? E os trabalhos hoje você tem vários trabalhos de revisão mostrando esse potencial benefício que a taurina pode causar no seu paciente. Mas lembre muito bem, né? Você pode usar a taurina como recurso ergogênico, muito bom, ótimo, mas a taurina também é um recurso terapêutico. Não devemos esquecer dessa possível aplicação. Legal, meninas e meninos? Essa era a minha exposição de hoje. Meu nome é Henrique Gami, eu sou farmacêutico, e essa palestra, né, chega até vocês numa parceria entre eu, né, Henrique Gami, no meu canal Nave Conhecimento, e a Performance Science Nutrition. Beijão para todo mundo, fiquem com Deus e em breve vocês terão acesso a mais aulas desse tipo. Fiquem com Deus, tchau, tchau.